Em uma planície ao sul da Inglaterra, exposta ao vento, há algo que se eleva do solo como se a própria terra tivesse optado por se erguer. Esse fenômeno tem intrigado todas as civilizações que já o encontraram. Pedras gigantescas, algumas com mais de 40 toneladas, foram levantadas com uma precisão inigualável por indivíduos que não possuíam ferramentas metálicas, projetos escritos ou qualquer tipo de maquinário. Uma estrutura tão antiga que precede as grandes pirâmides e tão intencionalmente alinhada que seu eixo segue o nascer do sol no solstício de verão com uma exatidão que ainda fascina os engenheiros contemporâneos. Ao longo dos séculos, a pergunta sobre quem realmente construiu Stonehenge gerou uma infinidade de respostas. Tudo parecia possível, exceto a hipótese mais evidente: deuses, druidas, gigantes e civilizações perdidas. Assim, o DNA antigo entrou em cena, e o que ele revelou sobre as pessoas reais por trás das pedras, de onde vieram, do que eram capazes e para onde sua história acabou indo, foi mais extraordinário do que qualquer mito jamais conseguiu. Em uma manhã ensolarada, permaneça em pé no planalto de Salisbury e observe o que se apresenta diante de você. Não se trata exatamente de ruínas ou entulho, algo que continua relevante após 4.500 anos. Intencional, planejado e executado com perfeição. O anel externo é formado por pedras sarsen, uma variedade de silcreto tão resistente que danifica as ferramentas de aço modernas. A maior chega a quase 8 metros de altura e ultrapassa 40 toneladas. Eles foram moldados, não apenas colocados. As superfícies foram alisadas com martelos de pedra. Os tampos eram esculpidos com saliências que se encaixavam perfeitamente em soquetes correspondentes talhados nas pedras da verga, que eram colocadas transversalmente sobre eles. Essas vergas são dobradas para seguir o formato circular. Elas são unidas nas extremidades por meio de uma técnica de marcenaria, um encaixe macho-fêmea em uma ranhura utilizada neste caso para produzir um efeito de rocha. Embora estejam situadas em um terreno inclinado, elas permanecem praticamente niveladas. Alguém avaliou, alguém organizou. Nesse anel externo estão as pedras azuis, menores e mais escuras, um tipo de rocha totalmente distinto. E, entre elas, dispostas em formato de ferradura, elevam-se as maiores construções de todas, os Tri-Hiltons, estruturas de 3 andares com 2 montantes suportados por uma única viga transversal. A maior delas chega a mais de 6 metros de altura. No centro da ferradura está a pedra de Alter, uma única laje de arenito esverdeado, cuja localização e função originais ainda não entendemos totalmente. Toda a estrutura está alinhada de forma intencional e precisa. No solstício de verão, a direção do nascer do sol está quase perfeitamente alinhada com o eixo central de Stonehenge. Na manhã do solstício de verão, ao se posicionar no centro do monumento, o sol surgirá diretamente sobre a pedra do calcanhar, situada fora do círculo, preenchendo o coração da estrutura com luz. Isso não ocorreu por acaso. Alguém contemplou o céu por várias estações, documentou suas observações e imortalizou o registro em pedra. Agora, reflita sobre quando tudo isso aconteceu. Stonehenge teve sua fase mais antiga há cerca de 5.000 anos. O grande círculo de Sarsen, os Trilitons e o monumento em sua forma atual foram finalizados aproximadamente 4.500 anos atrás. Isso coloca a música em um período anterior ao uso generalizado de metal na Grã-Bretanha, antes da introdução da escrita na ilha e antes do auge das civilizações frequentemente associadas à ambição arquitetônica, como Roma, Grécia e Egito clássico. Quando Stonehenge foi erguido, as grandes pirâmides de Gizé ainda estavam em fase de construção, e é nesse ponto que surge o desconforto, pois a civilização responsável pela construção de Stonehenge não deixou textos, registros administrativos, nem o nome de um rei gravado em triunfo acima da entrada. O que permaneceram foi a própria edificação, sólida e silenciosa, e a questão que ela tem levantado desde aquele momento: de que maneira, por quem e com qual motivação? Por um longo período, as respostas que as pessoas procuravam vinham de fontes externas, como mitos, mistérios e a reconfortante suposição de que a Grã-Bretanha pré-histórica comum não poderia ter realizado isso sozinha, sendo necessário algo mais. As evidências sempre indicaram o oposto. Os druidas foram a resposta mais duradoura, aquela que se
enraizou mais profundamente no imaginário coletivo. É simples compreender o fascínio. Os druidas eram enigmáticos, poderosos e profundamente ligados à antiga Grã-Bretanha, de formas que pareciam tematicamente apropriadas. Sacerdotes celtas, sábios, realizadores de rituais e oferendas, eles se encontravam em lugares sagrados, acompanhavam fenômenos celestes e exerciam grande poder espiritual sobre os povos do norte europeu. Até os dias atuais, pessoas trajando túnicas se congregam em Stonehenge na manhã do solstício de verão, com os braços levantados em direção ao sol nascente, preservando uma tradição que aparenta ser ancestral além do entendimento. As datas são o problema. Há cerca de 2000 anos, os druidas emergiram como uma classe sacerdotal distinta entre os povos celtas. Stonehenge, em sua forma final e mais reconhecível, foi finalizado aproximadamente 4.500 anos atrás. Isso abrange um período de 2 milênios e meio. Acreditar que os druidas construíram Stonehenge é tão equivocado quanto afirmar que os construtores das grandes pirâmides ergueram o Coliseu. A linha do tempo simplesmente não é viável. A datação por radiocarbono de artefatos enterrados diretamente sob as pedras comprova isso de maneira conclusiva. Stonehenge já era um monumento antigo quando os druidas chegaram à Grã-Bretanha. Eles não o criaram, eles receberam isso como herança. Os romanos também não se destacam. A conquista da Grã-Bretanha por eles teve início em 43 d.C., milhares de anos após a última pedra ter sido colocada. A cronologia também descarta ondas de colonizadores da Idade do Bronze e da Idade do Ferro, provenientes do continente europeu, que em outros aspectos seriam candidatos convincentes. Stonehenge é anterior a todos eles. As evidências de datação não se ajustam a suspeitos mais apropriados. Além disso, existem as teorias que desconsideram totalmente a história. Há quem defenda que uma civilização pré-histórica avançada e tecnologicamente sofisticada, agora totalmente extinta, foi a responsável. Outros recorrem à assistência de seres extraterrestres. Outros sugerem a existência de forças sobrenaturais que desafiam totalmente qualquer estrutura arqueológica. Essas teorias apresentam uma aparência superficial de abertura mental, uma prontidão para pensar fora do convencional que as faz parecer intelectualmente ousadas. No entanto, ao se examinar seus fundamentos, algo desconfortável emerge. Todas elas partem da mesma suposição implícita de que os habitantes pré-históricos da Grã-Bretanha, os seres humanos que viveram, trabalharam e morreram nesta ilha há 4.500 anos, não eram capazes disso, que eles necessitavam de auxílio, pois suas mentes, habilidades de organização e engenhosidade eram simplesmente inadequadas para uma tarefa tão desafiadora. Essa suposição não revela flexibilidade mental. É extremamente condescendente e incorreto. Refere-se a uma perspectiva do século XIX sobre a pré-história que associava a falta de escrita e metal à falta de inteligência e sofisticação. Uma maneira de pensar que as evidências têm sido silenciosamente e completamente desmanteladas ao longo de décadas, porque as pessoas que ergueram Stonehenge não necessitavam de deuses, extraterrestres ou mestres desaparecidos. Elas precisavam do que já tinham. Um antigo DNA estava a ponto de desvendar exatamente quem eles eram. Além de desmistificar algumas ideias, a datação por radiocarbono também indicou um local específico. Não há uma civilização desconhecida que se oculta sob o registro arqueológico, nem a visitantes de além do mundo conhecido. Para a Grã-Bretanha do Neolítico Tardio e início da Idade do Bronze, há cerca de 4.500 anos, pessoas comuns, identificáveis e rastreáveis habitavam a ilha, período em que o grande círculo de Sars estava sendo construído. Os artefatos que deixaram para trás começaram a preencher o cenário imediato ao redor do sítio arqueológico e em toda a região mais ampla de Stonehenge. Arqueólogos descobriram instrumentos que sugeriam um esforço intenso e constante. Picaretas de chifre empregadas na extração e modelagem de pedra, ossos de animais em volumes que indicam grandes reuniões comunitárias para banquetes de grande escala, demandando considerável organização e planejamento. Indícios de uma paisagem cerimonial
cerimonial ao redor. Avenidas processionais, túmulos e círculos de madeira não representam apenas construções monumentais isoladas, mas sim uma comunidade que está profundamente enraizada neste local ao longo de várias gerações. Assim, a 4,8 quilômetros de distância, foi feita uma descoberta que alterou radicalmente a dimensão humana do evento. Em 2003, trabalhadores da construção civil em Boscombe Down encontraram uma vala comum. 7 pessoas sepultadas de forma atípica para aquele período foram acompanhadas por pontas de flecha de sílex, o que lhes conferiu a denominação de Arqueiro de Boscombe. Seus ossos foram analisados minuciosamente, e quando a análise tradicional chegou ao seu ponto máximo, uma metodologia mais moderna foi empregada: a análise isotópica do esmalte dentário. A análise da composição química dos dentes, em particular os níveis de isótopos de oxigênio e estrôncio absorvidos na infância, pode ser utilizada para determinar o local de crescimento de um indivíduo, comparando-os com registros geológicos conhecidos em toda a Grã-Bretanha. O resultado não foi o que se esperava. Esses homens, sepultados a uma curta caminhada de Stonehenge, não viveram em nenhum lugar próximo à planície de Salisbury. As assinaturas isotópicas presentes em seus dentes indicavam de forma clara uma região específica: o sul do país de Gales. As pedras azuis de Stonehenge foram extraídas e transportadas por mais de 320 quilômetros a partir das mesmas montanhas e da mesma paisagem geológica. A implicação é difícil de deixar de lado. Essas eram pessoas que haviam se deslocado do lugar de origem das pedras para o local onde elas foram montadas. Não importa se eles desempenharam essa jornada como pedreiros, transportadores, participantes de cerimônias ou todos esses papéis ao longo da vida. A ligação entre os homens e os materiais é tão significativa que não pode ser apenas uma coincidência. O que a arqueologia estava montando, peça por peça, era a imagem de uma sociedade muito mais estruturada e dinâmica do que as suposições anteriores sugeriam. As estimativas de engenharia para Stonehenge indicam que uma equipe de aproximadamente 300 pessoas foi necessária, com um investimento total de trabalho estimado entre 1.500.000 e 3 milhões de horas. É um grande compromisso, mas não é um compromisso sobrenatural. Trata-se de um compromisso que uma comunidade engajada, socialmente complexa e comprometida ao longo das gerações é totalmente capaz de manter. Em termos práticos, a arqueologia havia determinado quem eram essas pessoas. O que ainda não conseguia responder completamente era a identidade deles no sentido mais profundo. De onde eles vieram, afinal, e para onde sua trajetória os conduziu após Stonehenge. Isso demandava algo que a arqueologia, por si só, não era capaz de oferecer. Ao longo da maior parte da história humana, os mortos guardaram seus segredos a 7 chaves. Toda a história que uma pessoa trazia em sua biologia, como o percurso de seus antepassados e a distância percorrida por sua linhagem, desaparecia com ela na Terra, onde permanecia. Portanto, nas últimas 20 anos, o DNA antigo transformou tudo isso. Os cientistas descobriram como extrair e sequenciar material genético de ossos que têm milhares de anos. E de repente, o passado começou a se comunicar de uma forma que nenhum mito, nenhuma lenda e nenhuma teoria marginal jamais havia imaginado. O que essa linguagem indicava sobre os criadores de Stonehenge era notável. A análise genética de restos humanos neolíticos da Grã-Bretanha revelou algo que mudou completamente a história. Os construtores de Stonehenge não eram descendentes dos primeiros habitantes da Grã-Bretanha. Os caçadores-coletores que habitavam esta ilha desde o término da última era glacial, ocupando essas terras milhares de anos antes da primeira pedra ser erguida, desapareceram quase por completo, dando lugar a, não por meio de vitórias em um contexto militar dramático, mas por meio de uma das mudanças demográficas mais significativas da pré-história europeia. Aproximadamente 6.000 anos atrás, um grupo de agricultores primitivos iniciou uma migração para o oeste, partindo da Europa continental. Esse movimento resultou na disseminação da agricultura, de novas formas de organização comunitária e de sua própria assinatura genética por todo o continente. Essas pessoas descendiam de agricultores
agricultores da Anatólia, uma linhagem que traçava suas origens às populações do que hoje é o sul da Turquia, no Oriente Próximo, região onde a Revolução Agrícola teve início milhares de anos antes. Quando se moveram, eles não afetaram apenas as populações já presentes na Europa. Na Grã-Bretanha, eles foram substituídos. Pesquisas genéticas indicam que a população de agricultores neolíticos que chegou à ilha, em um período relativamente breve, constituiu a maior parte da ancestralidade local. Os caçadores-coletores que viveram anteriormente quase não contribuíram para o DNA das pessoas que ergueram Stonehenge. Essa é a realidade genética que explica essas pedras. Os construtores eram herdeiros de uma tradição agrícola que se difundiu, adaptou e acumulou complexidade social milênios antes de chegar à Grã-Bretanha. Eles não chegaram como viajantes solitários, mas como integrantes de uma extensa e gradual onda cultural e demográfica que já havia modificado a Europa continental. Enquanto seus descendentes mobilizavam trabalhadores para erguer pedras de arenito, sarsen de 40 toneladas na planície de Salisbury, essa linhagem já vinha edificando comunidades, gerenciando sistemas agrícolas e mantendo projetos de longa duração há milênios. Além disso, o DNA descarta de forma definitiva qualquer teoria que envolva fundadores ocultos. Não foi detectada nenhuma anomalia genética na população neolítica da Grã-Bretanha, nenhuma linhagem fantasma, nenhuma ancestralidade misteriosa que indique uma civilização extinta, responsável pela disseminação do saber das sombras. Os construtores de Stonehenge são exatamente quem as provas sempre indicaram que fossem: uma população humana específica, com raízes profundas e identificáveis, realizando uma ação para a qual sua sofisticação social e cultural, acumulada, a preparou silenciosamente ao longo de gerações. O enigma de quem ergueu Stonehenge nunca foi, de fato, um enigma. O que sempre esteve em questão era o grau de atenção que estávamos prontos para dedicar ao tema. Todas as teorias que precisaram de auxílio externo para explicar Stonehenge apresentam uma peculiar limitação imaginativa. Aparece como uma maravilha. Ela se comunica com uma linguagem de admiração e mente aberta. Porém, no fundo, a mensagem continua a mesma. Essas pessoas não eram capazes de fazer isso. Eles eram bastante primitivos, desorganizados e cognitivamente limitados para terem concebido e realizado algo dessa envergadura. Eles precisavam de assistência de algum lugar além de si próprios. As evidências discordam de forma veemente e completa. Comecemos pelo que o DNA revelou sobre essas pessoas em seu nível mais básico. Os agricultores neolíticos responsáveis pela construção de Stonehenge eram indivíduos totalmente modernos, biologicamente, neurologicamente e cognitivamente equivalente a qualquer indivíduo vivo atualmente. O mesmo cérebro que lida com a complexidade, reflete ao longo do tempo, preserva uma visão por anos e décadas, e a transmite às gerações futuras, estava presente e completamente funcional na planície de Salisbury há 4.500 anos. Não havia nenhum déficit cognitivo que pudesse ser identificado, nem nenhuma habilidade ausente que necessitasse de apoio externo. Além disso, o registro mais abrangente do que os povos neolíticos realmente realizaram fortalece ainda mais esse ponto. Os povos desse período mantinham rotas comerciais de longa distância que se estendiam por centenas de quilômetros. Materiais exóticos, tipos específicos de pedra e mercadorias particulares eram trocados na Grã-Bretanha e transportados pelo mar aberto até a Europa continental por meio de sistemas de intercâmbio que demandavam confiança, comunicação e relações sociais duradouras ao longo das gerações. Eles não eram comunidades autossuficientes que cultivavam a terra. Eles eram interligados, móveis e sofisticados do ponto de vista organizacional, de formas que as antigas concepções sobre o primitivismo pré-histórico nunca consideraram. Apenas o ato de transportar a pedra azul é uma evidência convincente. Foram 250 quilômetros desde as colinas de Pselley, no país de Gales, até a planície de Salisbury, enfrentando terrenos desafiadores, estuários sujeitos a marés e águas abertas. Experimentos realizados com a tecnologia disponível na época, como barcos de toras amarradas formando jangadas, trenós de madeira e trabalho humano organizado, mostraram que essa travessia era viável. Não foi simples, demandou um grande esforço e considerável engenhosidade, mas estava completamente ao alcance de uma comunidade que entendia sua paisagem, dominava a
navegação e estava disposta a persistir o tempo necessário. A engenharia da Sarsen narra a mesma história, extraindo blocos de 40 toneladas de concreto de seda, moldando-os com ferramentas de pedra, transportando-os por 32 quilômetros pela planície, erguendo-os na vertical e posicionando vergas trabalhadas sobre eles com juntas de encaixe. Isso não foi encantamento, era organização. Trata-se da aplicação do conhecimento adquirido acerca de alavancagem, atrito e comportamento de materiais pesados sob carga, saber acumulado ao longo de gerações de trabalho com o mundo material. A construção de Stonehenge não ocorreu em uma única estação, desenvolveu-se ao longo dos séculos. Esse tipo de compromisso intergeracional requer uma comunidade com um objetivo comum, estruturas sociais estáveis o bastante para transmitir intenções ao longo da vida e capacidade organizacional suficiente para preservar um projeto coletivo de grande escala muito tempo após o desaparecimento de seus idealizadores originais. Isso não se trata de primitivismo, isso representa a civilização operando sem os artifícios que geralmente empregamos para identificá-la. A habilidade sempre existiu, não precisava de nenhum complemento externo. As pedras são a evidência. A história dos criadores de Stonehenge não acaba com a construção do monumento, prossegue, e a direção que segue é uma das revelações mais silenciosamente arrasadoras que o DNA antigo revelou sobre a história da humanidade. Os agricultores neolíticos que levantaram essas pedras transportaram as pedras azuis por 250 metros em campo aberto e dedicaram milhões de horas de trabalho a um propósito sagrado compartilhado por gerações. Não permaneceram inalterados na Grã-Bretanha. Por volta de 4.500 anos atrás, aproximadamente no mesmo período em que Stonehenge alcançava sua forma definitiva, um novo grupo começou a chegar das montanhas da Eurásia. Os arqueólogos os denominam povo da cultura do vaso campaniforme, em razão do estilo cerâmico distintivo que possuíam. Eles introduziram novas tecnologias, práticas funerárias e uma assinatura genética das pradarias da Ásia Central, que era completamente diferente da ancestralidade dos agricultores neolíticos, que predominou na Grã-Bretanha por mais de 1000 anos. O que se seguiu foi outra mudança demográfica tão significativa quanto a que levou os construtores de Stonehenge à Grã-Bretanha originalmente. Em um curto período de tempo, a migração belga substituiu a maior parte da população de agricultores neolíticos na Grã-Bretanha. Pesquisas genéticas indicam que, em certas áreas, a substituição foi praticamente completa. Os indivíduos responsáveis pela construção de Stonehenge, descendentes daquela extensa linhagem de agricultores da Anatólia, que cruzou a Europa e erigiu um dos monumentos mais duradouros da história humana, foram, em sua maioria, deslocados. Sua cultura foi incorporada. Sua língua, independentemente de qual fosse, desapareceu sem deixar registros escritos. Sua identidade se desfez em uma nova população que preservou sua paisagem e seus monumentos, mas não compartilhou seu sangue de maneira significativa. Há algo nesse acontecimento que demanda um momento de reflexão. Os construtores de Stonehenge não presenciaram a continuidade de sua civilização. Eles não estabeleceram uma dinastia que mantivesse sua história de maneira reconhecível. O que eles deixaram foi rocha, pedras dispostas de maneira específica, alinhadas astronomicamente e trabalhadas com meticulosidade, que resistiram ao passar do tempo e superaram todos os demais elementos de sua composição. O monumento perdurou quando o povo não perdurou. Contudo, o sinal genético não se extinguiu por completo. Ao longo da complexa sobreposição da história populacional da Europa, ele foi diluído, fragmentado e transmitido em pequenas quantidades. A linhagem dos agricultores neolíticos ainda está presente nos europeus modernos. As pessoas que organizaram 3 milhões de horas de trabalho em torno de uma visão compartilhada de algo sagrado, que literalmente moveram montanhas através de águas abertas para construir algo que perduraria, fazem parte da herança biológica de uma parcela significativa da humanidade que vive atualmente. Isso altera o significado de Stonehenge. Não é apenas uma curiosidade antiga em uma planície exposta ao vento. Refere-se a uma conexão material direta
com uma comunidade humana específica, cuja história, embora sutil, se prolonga até o presente. Quando você se depara com aquelas pedras e sente o peso do que ocorreu ali pressionando você, não está observando estranhos. Você está, no sentido mais literal que a genética permite, contemplando algo criado por seus antepassados. As pedras suportaram tudo. Eles ainda estão persistindo por mais tempo. O vento continua a soprar sobre a planície de Salisbury, como fazia há 4.500 anos. As pedras ainda permanecem em pé e, pela primeira vez, temos conhecimento de algo verdadeiro sobre as pessoas que os colocaram lá. Não se trata de um mito, nem de um mistério reconfortante disfarçado de maravilha. Uma narrativa específica, rastreável e completamente humana. Indivíduos que cruzaram um continente, transportaram pedras por águas abertas, pensaram além das gerações e edificaram algo destinado a perdurar mais do que suas próprias vidas. O DNA não indica a presença de deuses, gigantes ou mestres que desapareceram há muito tempo. Revela algo muito mais poderoso. As pessoas, indivíduos humanos identificáveis, competentes e extraordinários, realizando o que a humanidade sempre fez ao se deparar com a vastidão da existência, levantando a mão para o alto e criando algo duradouro. Essa habilidade nunca foi concedida externamente. Sempre esteve presente, aguardando dentro de nós, da mesma forma que aquelas pedras sempre estiveram no avião.